Fala galera da TVC, tudo bem? Boa noite, gente. Tá no ar mais um TVC Esporte Mais pra você. Hoje aqui direto dos estúdios, né? Lembrando que semana passada a gente tava ao vivo lá do ginásio Panela de Pressão, falando do jogo. E a gente vai falar muito mais desse jogo. E aí, Lanza, tudo bem? Tudo bom, minha querida? Tudo bem, Franzinha? Olá, você telespectador da TVC. Vamos falar muito sobre a série semifinal entre o Bauru Basquete e o Paulistano. Série muito equilibrada. A gente vai acertar o jogo 1 e o jogo 2 aqui para você. Vamos tentar analisar taticamente. A gente está com uma tela muito interessante, mostrando números que fizeram a diferença tanto no jogo 1 como no jogo 2. E vamos projetar o jogo de amanhã, o jogo número 3, que na minha opinião é de extrema importância. Já a gente comenta mais. É isso aí, gente. E não tem só basquete também no programa. Vamos falar do vôlei, que anunciou jogadora hoje. Vamos falar, sabe do quê? De luta de braço, mas daqui a pouquinho a gente comenta. Ô, Lanza, eu tô sabendo que você entrou numa nova modalidade aí? Não entrei, né? Não faça isso, né? Respeite o pessoal, né? O pessoal é atleta, vai lá na luta de braço. Você vai lá e me fala que eu tô entrando. Não, mas a gente fez uma matéria super bacana, depois a gente mostra. É isso aí, vamos falar um pouquinho de basquete, mas antes, galera, chamar você para participar com a gente. Curte, compartilha, tá aí nosso Facebook, nosso WhatsApp. Manda sua pergunta, seu comentário, gostou do jogo, não gostou? Vamos falar um pouquinho do jogo 1, né? Jogo 1, Paulistano acabou vencendo, 78-72, aqui em Bauru, provando que mando de quadra não é tão importante nessa série, né? Nessa série é algo que, lembra que a gente falava no pré-jogo do jogo 1, que o mando de quadra talvez não fosse ser um fator tão determinante para essa série. E a gente viu um paulistano, Fran, impondo o ritmo de jogo. Eu acho que é uma das coisas que a gente tem mais sem falar nesse jogo 1. O paulistano assumiu o controle da partida aqui na panela de pressão. O paulistano fez seu jogo fluir. Teve uma transição defesa-ataque muito forte, acabou aproveitando, talvez foi o diferencial da partida, que foi nos contra-ataques. O paulistano teve uma vantagem gigantesca frente ao Bauru Basquete nesse quesito. Foram muito mais pontos de contra-ataque para o Paulistano do que para o Bauru. E a gente acabou sofrendo com isso. É bem verdade. E aí, não sei, alguns vão falar, desculpinha, Lanzoni. Mas sabe uma coisa que eu achei? E aí você está querendo, na verdade, cornetar a Franca. Mas eu achei o Bauru um pouco no início do jogo, um pouco fora de ritmo de jogo. Porque fez logo 3-0. E o Paulistano veio logo em seguida, foi 3-1. Foi 3-1. Mas não tinha tido o jogo 2 ainda da série do Paulistano e o Bauru já tinha fechado a série contra a Franca. E no início de jogo eu achei um Bauru Basquete não conseguindo no ritmo de jogo, no ritmo de playoff. Que uma coisa é temporada regular, essa temporada já mostrou isso. A série passada já mostrou isso. Uma coisa é temporada regular, a outra é playoff. E eu achei que o Bauru Basquete faltou um pouco para entrar nesse ritmo de playoff no início do jogo 1. Então, talvez aí o Paulistano se aproveitou, acabou impondo o seu ritmo de jogo e fez toda a diferença. Eu nem vejo dessa maneira. Eu vejo que o Bauru veio num ritmo diferente por causa do adversário mesmo. Que Franca também joga, tem aquele volume de jogo, mas não joga igual o Paulistano. O Paulistano é correria por conta da meninada também. Meninada tem essa característica de correr o jogo inteiro, e aí, vamos né? combinar, né? Olha a diferença. Você vê até o Vitão tendo vários minutos na série. O Vitão, gente, até o ano passado estava jogando na base, no Corinthians. Então, assim, que não tem time profissional. Só agora fizeram o time profissional. O Iago, a mesma coisa. O Iago é um destaque do Paulistano e ano passado podia estar jogando ainda na base. Se fosse pelo pessoal do Palmeiras, o Iago ainda não tinha se profissionalizado. Então, assim, e o Gustavinho tem muito essa característica. Ele coloca a mesma meninada para jogar, dá muita experiência. E mescla com alguns jogadores experientes. Um dos jogadores que eu vou falar aqui que é experiente, mas na verdade não é jovem, é o Nesbitt. Como joga a bola, hein? Aí é o outro detalhe. Que confronto a gente está tendo? Hetzheimer de um lado e Nesbitt do outro. É um dos confrontos que a gente vai conversar, vai detalhar bem aqui no programa. Falando um pouco dessa correria do Paulistano, você acha que Bauru entrou nessa correria no jogo 1? No jogo 1, o Paulistano conseguiu impor esse estilo de jogo. Falar, o ritmo do jogo 1 vai ser esse. Nós vamos colocar a correria. E Bauru, enquanto teve perna, conseguiu ir. Até que o primeiro tempo foi um primeiro tempo equilibrado. No terceiro período é que a maior rotação do Paulistano fez a diferença.
E aí o Paulistano acabou saindo com vantagem. Eu confesso que eu já dava o jogo 1 como vencido, só que esse Bauru Basquete tem uma característica que é fantástica. Você não pode duvidar do Dragão nunca. Tanto é que a gente estava brincando, né? Já estava com o texto pronto para iniciar o pós-jogo nosso, falando da derrota. E o Bauru Basquete cortando a vantagem. Chegou a estar em 19 pontos, 15, 10, 6. Quando a gente foi ver, estava 4 pontos. Com o Bauru com posse de bola. E aí, talvez a gente até brinca. Quando a gente acreditou que dava para buscar o jogo, é que a equipe acabou desandando. Teve 2 ataques que acabou não sendo efetivo. Ainda teve na defesa a bola, conseguiu defender, mas não conseguiu pegar rebote, que foi outro fator muito importante para o jogo 1 da equipe do Paulistano. Nem tanto na quantidade, mas os momentos em que o Paulistano teve rebote ofensivo foram cruciais para o jogo 1. E é algo que a gente melhorou muito para o jogo 2. A quantidade de rebote defensivo que a gente teve lá em São Paulo foi algo que salta aos olhos. Fala um pouquinho da rotação. A gente percebeu que a rotação do Paulistano era toda hora, troca de 2, 3 jogadores, enquanto o Bauru não tem essa rotação, né? Troca um, depois troca outro. Enquanto o que mais joga no Paulistano tem 25, 27 minutos de jogo, do Bauru tem 36, 37, como o caso do Jaú, que fica em quadra 36, 37 minutos, sim, né? E eu ouso falar que o Jaú não fica mais, porque ele acaba cometendo faltas bestas e acaba tendo que sair de quadra. Porque se desse, o Jaú jogava mais. Porque tem físico para isso. Apesar das câimbras no último jogo, mas o Jaú a gente percebe que ele poderia jogar mais. O Dema gostaria de deixar ele mais em quadra. Mas é algo no fator do jogo do Jaú que a gente vai falar mais pra frente, que o Jaú precisa amadurecer. É um senhor jogador, tá fazendo de novo um baita playoff, só que pensando na continuidade da carreira, e até, por exemplo, para daqui 2, 3 anos ser o jogador da franquia de Bauru, se for um dos objetivos, ou então até mesmo dar o salto de sair do Brasil e ir para a Europa ou para a NBA, ele precisa amadurecer nessa questão de falta. É talvez o ponto mais falho do jogo dele. Ele comete muita falta boba. Muita falta boba. Isso ele precisa corrigir. Mas falando sobre essa rotação, o time do Paulistano não passa 5 minutos sem trocar 2 jogadores. Não passa. E aí eles conseguem manter o nível de intensidade. E isso faz toda a diferença na série. O Gustavinho aposta muito nisso. Ainda mais jogando com o Bauru. Tá sofrendo, vai amanhã de novo, só para variar, né? Eu tô reclamando aqui já faz 2 semanas disso. Toda vez que a gente vai conversar com o pessoal, quando que o Renan volta? Volta em 10 dias. Volta em 10 dias. É a 3ª vez que ele volta em 10 dias, já deu um mês, gente. A gente tem até uma pergunta aqui do Ricardo justamente sobre isso. Como que está a situação do Renan? Será que joga nessa série ainda? Ele, não sei, vou ser sincero, porque a informação é que ele voltou pro jogo 3 contra a Franca. E não voltou até agora. Eu confesso, não dá pra saber. Eu, particularmente, não dá. Porque chega a informação, não. Vai voltar em 10 dias. Aí não volta. Ah, mas mais 10 dias. Não volta. Mais 10 dias. Não voltou. Tem até ouvinte que lá em Augusto o pessoal, pô, os caras estão de brincadeira, né? Até parece que o Lanzoni que não tá indo acompanhar as coisas. Pergunta pro Lucas Rocha, tá todo dia acompanhando o treino. A informação é a mesma. É complicada a situação. E o time tava precisando. Só que aí é até um detalhe que eu tava conversando hoje com o Rocha. O time se ajustou tanto, sem o Alex e sem o Renan, brincadeiras à parte, que pode mudar o time do jogo se o Renan for colocado na adição e pode ser que não dê bom. E aí a gente começou a conversar, para essa série com o Paulistano, talvez seja ideal mesmo o Renan não voltar. Se a equipe continuar jogando do jeito que tá, vai ser aqui na Bacia das Almas, vai ser na Bacia das Almas. Mas não mudar o estilo de jogo da equipe. Porque o Renan é um jogador, é um ala pivô que tem um tiro de 3 um pouco mais aprofundado, só que no jogo interno, ofensivamente, ele sofre um pouco. O Jaú não, o Jaú tá deitando e rolando na série. O Jaú tá com média de mais 14 pontos por jogo. Então, encaixou o estilo de jogo do Gabriel Jaú, encaixou o Chilton e o Hetzheimer junto em quadra. Os dois jogadores, o Hetzheimer fazendo a 4 e o Chilton fazendo a 5, é inclusive os momentos que o Bauru Basquete está conseguindo ter uma sobra nos quartos, ter uma melhora
é com os dois pivôs. Então talvez o ideal para essa série é ter esses jogadores mais altos, mais fortes fisicamente, jogando no garrafão. Taticamente, eu sei que você virar e falar pro Dema, posso mandar o Renan para você jogar? Vai, pelo amor de Deus, manda logo, Lanzoni. Mas é pra gente analisar essa situação. O Renan tem um estilo de jogo que talvez não encaixe na série. E se já que não tá bem 100% mesmo, porque é bom voltar em 10 dias, não voltou. Mais 10 dias, não voltou. Mais 10 dias, são 30, não voltou. É melhor que volte na sequência, no futuro. É que o ruim pro torcedor, para quem acompanha, é essa falta de informação mesmo, né? Porque é uma data, depois não é, aí depois já não falam nada. Então essa falta de informação, esse especula daqui, especula aí, que é ruim pro torcedor, né? E assim, essa situação é diferente da do Michael. Porque a do Michael, vamos falar qual foi a situação. O Michael assinou o contrato com o Bauru Basquete e o agente até veio querer contestar. Eu vi o Michael assinando o contrato. Lucas Rocha viu o Michael assinando o contrato. A rapaziada viu o Michael assinando o contrato no treino. Assinou o Vitinho. Ficou feito até uma cara aliviada pra nós, né? Pô, vai voltar, né? Que bom, importante. Eles tinham entrado num acordo com a gente. O Michael voltou aos treinos com o Bauru Basquete. Quando foram registrar o contrato, o agente brecou. E aí é uma situação que foge até da normalidade, até do que o time pode mesmo de fato fazer. Porque o time fez tudo que poderia fazer, a diretoria fez tudo. Menos do que isso não dá para aceitar. A diretoria aceitou que se o Michael tiver proposta da Europa próxima temporada, tiver proposta da NBA, vai liberar ele, vai com Deus, boa sorte. Só que se for para voltar no Brasil, tem que ser em Bauru, porque o Bauru, como formador, ainda não teve contrato profissional com ele. Está respaldado na Lei Pelé. Eu conversei com 3 juristas especializados em direito desportivo sobre esse assunto. E os 3 me afirmaram categoricamente, é causa ganha para Bauru. Não tem como, por mais que a gente saiba de algum assédio no outro time aí, que eu não vou falar mais o nome, tava há um bom tempo. Cantei essa bola faz 3 meses atrás. Você lembra, né, Fran? Faz 3 meses. Eu cantei que era problema. E deu. E aí, agora tá essa situação, essa sinuca de bico. E a diretoria não tem o que fazer. Acionou o agente. Aciona sim a dona Liga Nacional de Basquete para a Liga Nacional de Basquete ficar ciente e não aceitar a inscrição do atleta em nenhuma outra equipe. Aciona a CBB também, porque ao mundo, o basquete nacional não é só a Liga Nacional de Basquete, né? Tem o mundo CBB. Tem os clubes que só jogam competição de CBB. O Sorocaba está saindo da Liga Nacional de Basquete e vai jogar só torneio da CBB. Acionou também a CBB para a CBB ter essa situação. E mais, Bauru acionou a FIBA. O Michael não pode assinar hoje com nenhum time FIBA, se não assinar com o Bauru. A única situação para o Michael voltar a jogar hoje é se ele for draftado para a NBA. E aí, com todo respeito, o processo do draft da NBA é uma incógnita. Não dá para saber se o Michael vai ser draftado ou não. O Michael não é o Luka Doncic para eu ter certeza, não, vai ser draftado. E aí você, com uma incerteza dessa, não fazer um contrato aqui em Bauru que estava tudo certo, tá jogando com a carreira do garoto, hein, a gente? Eu não sei se isso é certo. Ai, gente, o Felipe Grife aqui, chegou agora alguma informação do Renan sobre a volta? A gente acabou de falar, Felipe, não temos informação. A informação de novo é que voltaria em 10 dias. Só que é a terceira vez que eu já escutei essa. Então, a informação é que eu não sei, não tem informação. A nova informação é que o pessoal não tem informação. É isso aí. A gente tem uma telinha para mostrar um pouquinho do que foi o jogo 1. Vamos voltar pro jogo 1, vai. Vamos voltar pro jogo 1. A gente foi trazer as informações, começamos a falar do Renan, aí eu trouxe a situação do Michael, porque eu acho que é importante, e o pessoal veio inclusive cobrar, porque como eu vi o Michael assinando o contrato, eu postei a informação, é meu trabalho, eu sou repórter, gente. Eu postei a informação nas minhas redes sociais sobre isso, esse acerto. O Cassoche, que estava do meu lado, também confirmou nas suas redes sociais. E de uma hora para outra teve todo esse imbróglio. Então está explicado o que aconteceu sobre o pivô que
tá nesse imbróglio jurídico com a equipe bauruense. E aí sabe o que é uma pena? Pelo jogador Michael, a pessoa Michael, ele queria estar jogando. Quem não queria estar jogando, né? Semifinal de NBB. E aí, assim, é triste você ver... Eu não posso falar mais, porque aí eu vou estar dando motivo, assim, do cara querer me processar. Mas... Vamos pra tela. É jogar muito com a carreira do garoto, mas eu vou ficar quieto. Né? Vamos pra tela do jogo 1. Vamos dar uma olhadinha. Vamos lá. No jogo 1, a equipe do Paulistano venceu por 78-72. Vamos trazer um pouco os números da partida. Em 3 pontos, o Bauru Basquete acabou convertendo 7 de 23, uma porcentagem de 30%. A equipe do Paulistano fez 13 de 36, uma porcentagem maior, uma porcentagem de 36%. Nos rebotes, o número é igual, mas a situação dos rebotes é quando esses rebotes aconteceram. O Bauru Basquete teve 27 rebotes defensivos e 10 ofensivos, um total de 37. O Paulistano teve 26 rebotes defensivos e 11 ofensivos. O que acontece no último quarto, foram 6 rebotes ofensivos. É muito número para um quarto. Não dá, não pode. Tanto é que o Bauru corrigiu isso no último período. Tem que estar todo momento ligado nessa situação. Em momentos decisivos, você não pode dar a segunda chance para a sua equipe, que é justamente o próximo número que a gente vai colocar aí, pontos de segunda chance. Bauru teve 7 pontos. Pontos que foi para a cesta, não conseguiu, pegou o rebote e aí na sequência foi lá e fez a cesta. Bauru fez 7 pontos assim. O Paulistano teve 12. E aí talvez a chave do jogo. Essa foi a diferença do jogo. Pontos oriundos de contra-ataque. Enquanto o Bauru Basquete fez apenas 3 pontos no contra-ataque, o Paulistano fez 22. Isso matou o jogo. O Paulistano ganhou o jogo aí. Foi nessa transição defesa-ataque, nesse contra-ataque, o Paulistano ganhou o jogo 1. Isso acabou matando o jogo. E só para finalizar, um último número que foi importante no jogo 2, por isso coloquei também no jogo 1, pontos que veio de turnover, ou seja, de erros dos adversários que você acabou aproveitando. O Paulistano fez 16 pontos assim, o Bauru Basquete fez 11, também foi outro fator importante na primeira partida para a equipe da capital paulista sair com a vitória na panela de pressão. É isso aí, 78-72. Uma pena, né? Bauru ainda chegou, teve o poder de reação, chegou a encostar. Matuliones, temos que destacar o Matuliones, que a gente fala tanto aqui, mas que também foi importante, né? Nessa reação, fez 3 bolas de 3 seguidas. Hoje, ali. Eu concordo, confesso que eu tinha pelo menos a mesma análise que você fez. Aí hoje, conversando com um amigo, que eu não vou poder falar o nome, mas é uma pessoa muito influente no meio, ele me fez a seguinte frase: Lanzoni, depois que a Inês estava morta, facilita, né? Aí eu peguei os números do jogo 2. De fato, né? Depois que a Inês estava morta, facilita fazer 8 pontos seguidos e aumentar, inflamar os números dele. Ele fez 13 pontos, 8 foram seguidos. Quantos pontos ele estava então? 5? Pontuação quente padrão dele. Mas ele entrou bem, mas aí ele machucou, foi pro banco e sentou. Saiu sangrando. Tudo isso, né? O Matuliones, quando não joga mal, tem azar. É complicado, né? Pois é. Vamos falar do jogo 2, então. Jogo 2 que Bauru venceu, 70-59. Lá em São Paulo, não quis saber de mando de quadra, a torcida foi, a gente viu um bom número de bauruenses lá em São Paulo. O que já é tradicional, né? Jogo do Paulistano, a torcida bauruense fazendo uma boa invasão. Não foi, é claro, como a gloriosa, a histórica invasão bauruense numa das finais do Campeonato Paulista. O primeiro título paulista dessa retomada do projeto do Bauru Basquete. Você tava lá, né, Fran? Eu tava na final, gente. Invadimos mesmo. Eu tava, confesso, eu tava pelo 87 FM Agudos, já tava como repórter já nessa final. Mas, na verdade, eu fiz até como narrador esse jogo, lá pro pessoal da 87 FM Agudos. Eu sendo o narrador e o Josué sendo o nosso comentarista. Essa final foi muito importante para o Bauru Basquete, porque foi o turning point, digamos assim. O Bauru Basquete virou outro depois dessa conquista. Só que também foi um turning point, foi também um ponto de virada para a equipe do Paulistano. O Paulistano, desde então, que sempre foi um time de basquete, de clube,
Ali passou a entender que só para o seu sócio ele não poderia fazer basquete, que ele ia perder força. Ele precisava movimentar, cativar mais torcedores. Isso é uma coisa que a gente precisa falar. Muita gente acaba ironizando, mas o trabalho de marketing que o Paulistano está fazendo em São Paulo é algo fantástico. Não tem nem... Paulistano não tem uma torcida perto de Bauru, não tem uma torcida perto que Franca tem, não tem o que Limeira tinha, apesar do pessoal falar que quando o ginásio lá em Limeira enchia, tinha um nome de filme, sabe qual era? 300. Mas não tem essa torcida ainda cativante, acompanha o dia a dia, tudo mais. Que maldade. Não, imagina. Um dia você não soltar essa numa transmissão, mas deixa quieto. Mas o que acontece é mais difícil para você fazer marketing do basquete em São Paulo, capital, porque é diferente você ter um projeto de uma outra modalidade em São Paulo, capital, do que no interior. São Paulo, capital, primeiro, além de estar concorrendo com os 4 gigantes do futebol, o cara concorre com vários SESCs disponíveis para o cara fazer atividade física. E tem gente que prefere, ao invés de ir assistir uma modalidade, ir praticar a modalidade. Você tem vários eventos culturais, mas pensa em centenas de eventos culturais que acontecem todo final de semana em São Paulo. Você tem inúmeros shoppings. Então, o que não falta em São Paulo é atrativo para a pessoa. Então, para você disputar aí no mercado lá na capital, me dá um espaço, eu quero fazer. E você vê os números que o Paulistano está demonstrando, é impressionante, salta aos olhos a qualidade do marketing do Paulistano. É um case de sucesso, sim senhor. A gente pode brincar, falar que é torcida de almofadinha, mas a torcida do Paulistano está mudando. Quem não vê isso, não está querendo ver o trabalho, está querendo desmerecer o trabalho que o pessoal está fazendo lá no CAP. Gente que pede tanto, a gente conversa tanto, e eu particularmente eu gosto de falar sobre isso, porque os projetos esportivos não podem ser vistos apenas como meros projetos, mas eles têm que ser vistos como um modelo de negócio. E o turning point que aconteceu no modelo de negócio do Paulistano depois dessa final do Paulista foi algo surreal. É algo que mudou a maneira de se enxergar o projeto do Paulistano. E isso a gente precisa falar. E aí a equipe Paulistano começou, o projeto Paulistano começou a mudar. E a gente vê o ginásio Antônio Padre Júnior lotado. Tudo bem, com 25% agora de torcedor bauruense, 25% de torcedor bauruense. Mas mesmo assim, do que era antes, é notório, sim. Torcida de Bauru, parabéns, né? Parabéns por estar lá, acompanhar. Já é tradição. E amanhã, eu não digo 25%, mas você pode ter certeza que vai ter bastante gente de Bauru acompanhando. É mais complicado porque é terça-feira à noite, mas amanhã, sabe do que é jogo? Do bauruense que mora na capital, que é um grande número. Que foi algo que ajudou também muito na invasão do título paulista, que foi histórica. Teve, além dos 2 ônibus saírem de Bauru, você teve uma galera da capital que acabou invadindo aquilo lá e tomou todo o espaço da torcida no Paulistano. Você tinha 70% de torcedores torcendo pro Bauru naquele dia. E aquela final eu acho muito engraçado porque a gente ganhou na entrada de Bauru. Eu lembro até hoje. O Paulistano ainda entrou primeiro e fizeram a besteira de colocar no sistema sonoro, e justamente na hora que o Bauru estava entrando, a música que a torcida bauruense abraçou como um tema do time. Nossa, o ginásio veio abaixo. E aí, eu lembro até hoje o Ed fazendo assim com a cabeça. Onde eu fui me meter. Bom, gente, vamos falar um pouquinho do jogo 2. O que foi o jogo 2? Um jogo totalmente diferente, né? Logo no primeiro quarto, o Bauru já demonstrou que não ia ser... o Paulistano não ia folgar igual no jogo 1. O jogo 2, se no jogo 1 o Paulistano virou e falou: quem vai ter o controle da partida sou eu. No jogo número 2, o Bauru Basquete virou e falou: quem vai mandar aqui no controle do jogo sou eu. O Bauru travou o jogo sim. É feio, é chato, mas é a maneira que o Bauru pode ganhar o NBB. É travando o jogo assim, fazendo jogando muito baseado na sua defesa. O Bauru fez uma mudança tática para essa partida na sua defesa. Acabou entrando com uma defesa individual? Entrou, mas com troca tripla. Você viu que matou o sistema ofensivo do Paulistano. A gente foi muito mais atento para os rebotes.
nos momentos decisivos principalmente, a gente não perdeu um rebote e a gente jogou demais no garrafão. E um ponto importante que a gente pôde ver no ataque do Paulistano, na defesa de Bauru até, é que o Bauru marcava e deixava os pivôs livres para chutar e a bola não caiu do Paulistano. A gente viu várias bolas do Nesbit livre, Bauru marcou os alas, os armadores, várias bolas livres e deixou, falou, vamos pagar para ver. O Nesbit acabou até acertando 3 bolas de 3 no segundo tempo, que me deixou preocupado, sou sincero. Mas foi uma tática que o Bauru usou. Até porque você não podia deixar os alas abertos, os armadores. Talvez só o Elinho você pode deixar na arma de 3 aberto. Porque o Elinho é impressionante. Ele tá livre. Ele vai infiltrar para tentar dar o passe. O Elinho não vai chutar. O Elinho é armador clássico. Mas o Deck, por exemplo. O Deck meteu uma bola do meio da rua no final do primeiro ou do segundo quarto, agora eu não vou me lembrar. Que foi algo de outro mundo. Eu tava lá na rádio em Agudos, eu para, gente, não dá. Não tem como marcar uma bola dessa. O cara recebe a 2 metros da linha de 3 e ainda guarda a bola. É uma bola imarcável. Não tem o que fazer. Mas pro outro lado, foi só o Derek, né? Fuller abaixo. Iago abaixo. Jonathan muito abaixo. E aí você olha pro lado de Bauru. Primeiro ponto. Esse aqui eu sempre critico, não vou negar. Tá no meu histórico, eu sempre critico esse jogador. Mas que homem foi Isaac no jogo número 2 da série contra o Paulistano, hein? Ele foi importantíssimo no início, fez os 8 primeiros pontos de Bauru. E na sequência fez um trabalho defensivo importante. E no final do jogo, ainda junto com o Hetzheimer, fechou o jogo para o Bauru. Isaac demonstrando personalidade nessa série também, gente, né? O Isaac tinha média de 2 pontos alguma coisa por jogo de ponto. O Isaac fez, se não me engano, 15 ou 13 pontos no jogo 2. Pro Isaac isso, velho, é algo de outro mundo. Não tem como não saltar os olhos. O Isaac não é desse. O Isaac é aquele jogador que o pessoal fica brincando que eu critico muito o Isaac. Não é que eu critico o Isaac. O Isaac, quando veio, eu já falava. É aquele ala que vai ser aquele ala defensivo. O que acontece é, a gente não precisava desse ala. A gente precisava do ala que pontuasse. E infelizmente esse ala não veio. Cantaram o conto da sereia que seria o Matuliones e não foi. E aí ficou sobrecarregado o Isaac. E aí acaba tomando umas pancadas de vez em quando. Mas porque não é a característica dele. Mas é impressionante ver o playoff que o Isaac está fazendo, porque ele está se desdobrando e está indo muito bem. E aí assim, que está indo muito bem, podia começar, não só agora, mas pensando numa carreira, uma crítica construtiva, ser um pouco mais agressivo, ir para a cesta, não é toda hora faz infiltração e toca para o perímetro. Não, tem qualidade, vai para a cesta, Isaac. E ele fez isso e acabou. No primeiro quarto de partida, se não fosse o Isaac, nós estava na roça, hein? O Paulistano estava começando a querer emplacar o sistema de transição defesa-ataque. O Isaac colocou a bola no braço e acalmou o jogo pra gente. Importantíssima a partida que o Isaac fez. Falando um pouquinho de Bauru cadenciar o jogo, a gente viu muito Bauru segurando, né? Ia pro contra-ataque? Peraí. Vamos fazer contra-ataque, não. Finalmente. Peraí. E quando a gente viu o Bauru mexendo a bola, 2, 3 passes, 4 passes, pra depois ir pra cesta, acabou o contra-ataque. E você tira o contra-ataque do Paulistano. Se o Paulistano acabou com a gente no contra-ataque, a gente tem que tirar essa arma deles. A gente acabou com o volume ofensivo deles. Você pega, qual que foi a diferença na pontuação do Paulistano? Daqui a pouco eu vou mostrar os números, as tabelas do jogo 2. Mas foi justamente ponto de contra-ataque. A questão de porcentagem de arremesso de 3, arremesso de 2, foi a mesma coisa que foi no jogo 1. A diferença no jogo do Paulistano, da panela, e no jogo 2, foi a questão do contra-ataque. O Paulistano não teve contra-ataque. E falando um pouquinho de poder de reação também, o Paulistano também mostrou o poder de reação, chegou a encostar, ficar 1 ponto apenas de Bauru, mas aí vem aquele tal de Rafael, gente, faz uma bola... Que homem, Rafael. Que homem! E faz aquela bola milagrosa que eu não vi de onde que ele tirou, eu vi que só acertou. Vem cá, você que já foi jogador. Como é que ele fez aquela mecânica de mandar por trás da cabeça? Até agora tentando saber. Porque eu tava até conversando com o Josué brinca comigo, ele vira e fala, é o beabá para jogar basquete. Você tem que pegar a bola, você tem que fazer aqui, pô.
Ele vira e até brinca. Você quer pegar o arremesso perfeito pra você aprender, Lanzoni? Olha o arremesso do Murilo, a mecânica dele é perfeita. Aí você vai ver o jogo do Rafael Hetzheimer. Você viu como ele fez aquela bola? Foi por detrás da cabeça, não sei não. Ele mandou. E a bola foi... caiu certinho. Que bola, que homem, que jogada do Hetzheimer que garantiu a vitória para a equipe bolense, né? Que homem, temos que falar um pouquinho do Rafael, né? Com certeza. 23 pontos no primeiro jogo, 23 no segundo. Assumindo a responsabilidade, isso é muito bacana de acontecer, porque o ano passado, quando o Rafa foi embora, eu acabei indo para um outro lado, mas teve muita gente que fez comentários infelizes, tá deixando o time na mão. Só esqueceu das outras propostas que o Rafa teve para ir embora e ficou, né? Tem uma proposta até hoje da Lituânia, que eu não sei como que ele não foi. Que é eu lembro dos números, eu fico nervoso dele não ter ido. Ele acabou indo para essa da Espanha. Olha essa bola, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Mas vamos lá. O Hetzheimer teve inúmeras propostas para sair de Bauru e ficou. Aí chegou essa da Espanha no momento... que vamos combinar também, de incertezas pelo lado bauruense, ele acabou indo. Mas depois de 5, 6 propostas que ele negou. Fora as propostas do Flamengo e outros times aí que fizeram para ele desembarcar e ele ficou. E eu falei, Hetzheimer sai daqui diferentemente do Ricardo Fischer. Ele sai daqui com todo o respeito da torcida. Só que ficou nisso daí. Bom, alguma parte da torcida, minoritária é verdade, mas ficou com isso da Hetzheimer na hora, vamos ver, precisa mostrar mais. E essa temporada, ele está tendo uma temporada fantástica. Porque em números, ele já até teve temporadas melhores. Só que o Hetzheimer estava caminhando para um trabalho que ele não estava sendo aquele pivô que não jogava no garrafão, só pontuava de 3. E hoje não. Hoje o Hetz mostra que joga embaixo sim. Pessoal que falava que ele não jogava embaixo, olha o que ele tá falando no garrafão, gente. Pelo amor de Deus, tá jogando muito. Ele é um pivô, tem uma grande bola de 3 como arma, tem a bola de 3 como arma, mas é uma das. Mas tá jogando muito no garrafão, não só ofensivamente, tá defendendo também muito bem. Temporada fantástica, não é à toa pra mim que merece ser sim o MVP desse novo Basquete Brasil, até pelo que ele tá fazendo nos playoffs. É isso aí. Vamos falar um pouquinho da tela do jogo, mostrar a tela do jogo, falar um pouquinho do que foi o jogo 2 em números. Vamos lá. 70-59 para a equipe bauruense. Na porcentagem de 3 pontos. O paulistano caiu um pouquinho, é verdade, mas a quantidade de bolas, por exemplo, não foi tão abaixo. O paulistano fez 13 no primeiro jogo e fez 11 no segundo. Não foi toda essa diferença. O Bauru teve 36%, fez 12 de 33%, o paulistano teve 28%, fez 11 bolas de 40%. No rebote, olha que número maravilhoso de rebote defensivo. Que diferença, né? Que número fantástico. 40 rebotes defensivos contra 9, com 9 ofensivos, totalizando 49 rebotes, contra 27 defensivos do paulistano, mais 10 ofensivos, totalizando os 37. O paulistano até foi bem nos rebotes ofensivos, mas sofreu muito para ganhar rebote. Teve muito volume para ter esse rebote e acabou não conseguindo ter essa façanha. Pontos de segunda chance, que é algo importante para a gente analisar também. O Bauru teve 8 pontos de segunda chance contra apenas 4. O paulistano, apesar de pegar 10 rebotes ofensivos, só conseguiu em 2 oportunidades fazer esse rebote ser útil. O Bauru Basquete em 4 oportunidades de 9. É algo que é uma vantagem importante. Pontos de contra-ataque, aí para mim é a principal estatística do jogo número 2. Enquanto o paulistano teve 22 pontos de contra-ataque no jogo 1, no jogo 2 foram apenas 7. É um abismo, gente. É um abismo. Você pega a diferença da pontuação do paulistano no jogo 2 para o jogo 1, é a questão do contra-ataque. O Bauru tirou o contra-ataque, tirou uma importante arma da equipe do paulistano. Fez mais pontos de contra-ataque do que o bauruense? Fez, até porque é característica do paulistano. Mas não tem como falar que o Bauru não limitou o contra-ataque deles.
Isso a gente vê a importância do técnico, né? Que é inteligente, que estuda o jogo depois do jogo, né? Estuda o que foi o jogo 1 para você entrar bem no jogo 2 e não repetir os mesmos erros, né? E algo que eu acho que mais legal dessa série entre Bauru e Paulistano é que o duelo que a gente está tendo do ladinho ali está sendo até melhor um pouco do que a gente está vendo em quadro. E olha que está sendo bom. A gente está vendo os dois jogos de bom nível técnico. Mas o duelo tático, fantástico, fantástico. E é uma pena que a CBB, ao invés de olhar para o Dema, olhar para o Gustavinho, para uma futura progressão, não. Olha para o Guidetti, Cezinha Guidetti do Pinheiros. Mas vamos lá. Tem umas coisas que não dá, mas ok. Só porque os caras foram os últimos auxiliares técnicos e era outro presidente da CBB. Então por isso a gente não quer os caras. Trabalharam com o Carlinhos, então não prestam. Olha o que os caras estão fazendo. São disparados os dois melhores técnicos do país. Eu colocaria o Guerrinho aí também nessa briga, até porque todo mundo tá vendo o banho que ele tá dando no Zé Neto hoje, que era alguma coisinha, mas foi muito mais os jogadores. Mas você vai ver no jogo 4, o Mogi vai fechar a série e vai ser um dos finalistas. Pode cravar isso daí. O Mogi será um dos finalistas do NBB. Agora essa série que o Bauru e o Paulistano eu não sei. Eu tenho um palpite que o Bauru vai fechar em 4 jogos, mas é uma caixinha de surpresa, que nem bumbum de neném. Você não sabe o que pode esperar nessa série. Taticamente falando, é um duelo que você pode esperar de tudo amanhã. O Dema vai entrar diferente do que entrou no jogo 1 e no jogo 2, e o Gustavinho vai entrar diferente. Justamente essa pergunta. Com dois técnicos tão inteligentes e que mudam o tempo todo dependendo do jogo, como que vai entrar cada time ali? Eu acho que o Paulistano vai tentar implementar o seu jogo de transição, porque essa é uma grande força da equipe do Paulistano. Então vai ter que mudar o sistema ofensivo. Porque o Bauru encaixou. Se vier com o mesmo sistema ofensivo que veio no jogo 2, o Bauru já sabe qual defesa tem que fazer para encavalar a defesa e para travar o jogo. Então o Paulistano vai ter que mudar o seu sistema ofensivo, vai ter que mudar a maneira de armar o time. Então talvez, eu não duvido, que o deck jogue mais do que está jogando. No lugar do Fuller, por exemplo. Para o deck ajudar um pouco o Elinho a pensar um pouco mais a partida. Ter dois jogadores um pouco mais cerebrais no elenco do Paulistano. Pode ser uma das saídas. Se ele achar que precisa ainda mais de profundidade, força, infiltração, o Iago no lugar do Fuller. Pode ser uma saída. Preciso colocar um garrafão um pouco mais forte. Joga o Lucas Dias para 3 e não na 4 e coloca o Ubner para jogar com o Nesbitt lá embaixo. O Paulistano tem essa. O Paulistano tem essa opção de variação. Bauru, eu tenho certeza que o Dema está treinando, inclusive o pessoal estava treinando até agora há pouco, algumas variações. Só que o Bauru vai ter que esperar para ver como que o Paulistano vai se portar no jogo, qual vai ser a tática para o Bauru implementar. E talvez essa seja a grande vantagem do Paulistano para o jogo de amanhã. A gente percebeu que quem entra com o controle de jogo logo no início da partida tem uma vantagem importante. Então, o Bauru vai ter que esperar para ver defensivamente como que o Paulistano vai vir na parte ofensiva para definir sua estratégia, mas não pode esperar tanto, porque tem que controlar o jogo. Então é um duelo tático extremamente qualificado, viu, Fran? É algo que enche os olhos. Eu que gosto do basquetebol mais assim, mais tático, eu prefiro 1000 vezes os playoffs da Euroliga do que os playoffs da NBA. A gente vê o basquete brasileiro caminhando para esse sentido, para não tanto jogo de volume, e sim para o jogo pensado. As equipes que estão tendo sucesso são as equipes que estão pensando mais no jogo. Eu acho fantástico. Quase um jogo de xadrez, né? Mas virou um jogo de xadrez. A série entre Bauru e Paulistano é um grande jogo de xadrez. Vamos ver quem vai poder dar o checkmate primeiro. E falando um pouquinho do Bauru Basquete, a gente vê a equipe do Paulistano com mais jogadores, com mais volume, mas a gente tem que dar muito parabéns para o Bauru Basquete por ter chegado à semifinal, mesmo sem Alex, sem Renan, sem Maicão. E mais do que isso, você vendo jogadores crescerem de nível. Exatamente. Eu dei uma senhora cornetada já hoje no Mato Grosso, mas tudo bem, saiu de 2 pontos para 5, já é um crescimento. Jogo 1 ele foi bem, mas volto a falar o que falaram hoje para mim. Depois que a Inês estava morta, fica mais fácil. Vamos mas o Isaac, grande playoff o Isaac tá fazendo.
O Duda Machado ainda não entrou na série contra o Paulistano, é verdade. Mas tá fazendo um senhor playoff. O jogo do Duda é rápido, então isso não encaixa com o jogo que a gente tem que fazer contra o Paulistano, né? Aí eu vou fazer uma pergunta pra você. Então não era pro Stefano tá entrando um pouco mais? E talvez possa ser um dos segredos pro jogo de amanhã. Não sei. Mas o Stefano também não entrou bem. O Stefano entrou muito inseguro, pelo menos na parte que eu vi, eu acho que ele entrou muito inseguro e o Anthony conseguiu segurar a bronca. Tá segurando. Tá segurando. Ele se cansa e pede pra sair. Eu vi isso nos 2 jogos. Sim. Mas ele tá segurando a bronca. Tá segurando. E isso tá mais racional. E aí é algo que a gente precisa também falar. É o fator que acontece, é do jogo. Do mesmo jeito que o Rafael Hetzheimer saiu temporada passada, o time acabou mudando a maneira de jogar e mudou para melhor. Eu vou ter que falar uma coisa aqui. Eu sei que o nego vai me xingar na internet, mas eu vou falar. Alex Garcia se contundiu. Você viu como mudou o jogo do Inter? Você viu como ele tá mais tranquilo para jogar? Acho que tudo é adaptação, né? Ganha e vai melhor quem se adapta, ganha mais espaço, ganha mais espaço pra ter volume ofensivo. Porque você não tem aquela pessoa que vai definir. Longe de mim aqui de falar, o Rosane tá querendo mandar o Alex embora. Pelo contrário, pelo amor de Deus, gente. Longe disso. Ou então, ano que vem eu entro Não. Mas não dá pra negar. O Anthony ganhou espaço no time com a lesão do Alex. E o nível de jogo dele melhorou. É isso aí, gente. Tem mais gente aqui querendo saber do Renan. Gente, a gente não tem notícias do Renan. A informação do Renan é que não está disponível para o jogo de amanhã. E assim, volta a falar. Eu fui atrás de informação logo quando ele se contundiu. 10 dias, Lanzoni. Aí passou os 10 dias. Vai precisar de mais 10 dias. Aí passou os 20 dias. Então, Lanzoni, mais 10 dias. E aí, eu não sei. Gente, é isso, a informação que a gente não tem informação. Eram 10 dias e foi prorrogando. Pelo menos ele já tá batendo bola nos treinamentos. Não tá participando 5 contra 5 nem no 4 contra 4. Mas já tá batendo bola. E informação sobre o Maicão também que a gente falou. Questões do agente, do Maicão. Eu volto a frisar. O Michael assinou o contrato com o Bauru. Até que eu dei a informação, junto com o Lucas Rocha, da Jovem Pan News Bauru. Num dos treinos, ele foi lá e assinou o contrato com a equipe bauruense. Tanto é que logo depois ele partiu pro treino. Talvez o meu maior erro, sabe qual tenha sido? Não ter fotografado o Maicão treinando. É isso, eu não tô me perdoando até agora disso. Porque eu devia ter colocado junto lá com o postzinho que eu fiz no Twitter sobre isso. Mas ok. Aí o Michael assinou o contrato, tudo certinho. O contrato assinado tem que ser registrado. Vamos mandar para São Paulo esse contrato. O Vitinho Jacobs foi todo sorridente, aliviado. Pô, assinamos com o cara, né? Uma promessa da nossa base. É importante. E outra, vai ajudar na nossa rotação. Importante. Chega para registrar o contrato na Liga Nacional de Basquete, o agente brecou. E aí o agente brecou, falou que não tem acordo, tirou o contrato na mão do pessoal, tá nesse imbróglio. Bola Basquete acionou o agente, acionou a Liga Nacional de Basquete. Hoje o Michael não pode jogar em nenhum time associado à Liga Nacional de Basquete, não pode jogar em nenhuma equipe associada à CBB, porque também foi acionada a CBB, e a FIBA Américas também, porque a FIBA Global, que também foi acionado. O único espaço para o Michael jogar é na NBA, e aí é uma incógnita. É isso aí, gente. Então amanhã, jogo 3, Paulistano e Bauru. Vamos ver o que dá. Semana que vem a gente fala mais. Vamos mudar um pouquinho de assunto, falar de luta de braço. Que história que é essa, Lanzoni? Pois é, viu, Fran? Semana passada a Bauru recebeu um evento de nível estadual de luta de braço de ferro, francesa, como era conhecido antigamente. E a gente foi acompanhar, foi lá no Bauru Shopping, o evento. A gente conversou muito com o Fabinho Manfrinato, que é um dos expoentes da modalidade. A gente fez uma matéria muito bacana falando um pouquinho sobre a luta de braço. O Bauru Shopping está recebendo neste sábado o 39º evento entre clubes
e o 19º Campeonato Paulista de Luta de Braço. Para conversar um pouco mais sobre esse grande evento que está acontecendo no final de semana na cidade de Sem Limites, Fábio Manfrinato, um dos expoentes dessa modalidade. Prazer, Fabinho. Prazer é todo meu estar conversando com vocês. Uma felicidade estarmos recebendo a luta de braço em Bauru. A luta de braço é uma modalidade que me abriu tantas portas, que me trouxe tantas felicidades e tantas amizades, né? Hoje nós conseguimos um evento desse tamanho, dessa grandeza, em nossa cidade do coração. Fabinho, até pro pessoal, fala um pouquinho, a gente é popularmente conhecido como braço de ferro, isso, mas vocês usam como modalidade esportiva a nomenclatura de luta de braço. Por que dessa mudança? Tem alguma razão? Não, ele é bem conhecido como braço de ferro. O pessoal mais antigo ainda chama de francesa, né? Muitos vão lembrar dessa palavra. Mas o nome oficial da modalidade é luta de braço, né? Então os dois atletas estão na mesa, um respeitando o outro, e mão com mão, e aí vale a força e a técnica. Conta um pouquinho, como é que você entrou nesse esporte, como que foi a sua chegada para a luta de braço, como é que é a satisfação depois de tanto tempo de carreira, poder fazer esse evento aqui em Bauru, ser um dos caras que está organizando esse evento? Isso, é uma caminhada de bastante sucesso, graças a Deus, né? Eu comecei lá atrás como uma brincadeira na escola com os amigos, e aí eu comecei a perceber que tinha o dom da coisa e parti mais para a questão profissional. Eu conheci a Federação Paulista na época, da federação já conheci a confederação e depois já fui conhecer o mundo lá fora através dos campeonatos mundiais de luta de braço. Também uma coisa que me trouxe muito conhecimento, muita cultura, e é uma bagagem que a gente não tem como explicar, né? Campeonatos mundiais, a gente vai com a sua técnica, conhece a técnica diferente de adversários que você nunca viu, e você está disputando, defendendo a bandeira do Brasil lá fora. Hoje a gente está tendo o Campeonato Paulista Interclubes e o Campeonato Paulista da própria federação. Exato. Mas você já participou de Campeonato Mundial. Dá um panorama geral mundial da luta de braço, quais países são expoentes, o que é que o pessoal que está interessado, o que é que o pessoal pode procurar, que olha, esse país é tinhoso. É fantástico, a gente fala, o Campeonato Paulista é um dos mais fortes. Nós temos aí vários estados participando, porém o estado mais forte é o estado de São Paulo. E a partir daí você se classifica para o Campeonato Brasileiro, e o Campeonato Brasileiro ele vai te classificar para o Mundial. Eu participei de 8 campeonatos mundiais e eu fui campeão mundial em 5. 2 deles eu fiquei em segundo e 1 eu fiquei em terceiro. Então foi uma trajetória de muito sucesso. País muito forte na modalidade Rússia, a que eu tive o prazer de estar por 2 vezes competindo e nas 2 vezes consagrando campeão mundial. E outros países como os Estados Unidos, claro, que eles sempre se destacam em todas as modalidades, né? A Turquia também é um país muito forte, o leste europeu é um país muito forte na luta de braço. Então aí, e nós estamos aqui em Bauru desenvolvendo essa modalidade lá na Praça Paradesportiva, toda quarta-feira a partir das 19h30. Já temos uma equipe muito boa, por sinal estão competindo aqui e já trazendo resultados bacanas. E vamos lá, vamos incentivar a moçada a conhecer mais uma modalidade e participar do esporte. Tá vendo? Já teve brasileiro campeão mundial na Rússia. Chupa Neymar, o Manfrinato foi primeiro que você. Brincadeiras à parte. 2 vezes. Chupa mais ainda, Neymar. Mas brincadeiras à parte, Fabinho. Na luta de braço, é só força ou tem muita técnica? Eu diria que uma porcentagem um pouco maior ainda de técnica. É claro que você tem que ter a força. É uma harmonia de músculos, né? É uma junção aí necessária. Mão, punho, antebraço, braço, ombro, peito, costas, você tem que estar tudo muito bem treinado. Mas técnica é fundamental. Você tem como demonstrar pra gente? Claro, vamos lá dar uma olhadinha. Fabinho, vamos passar algumas técnicas do pessoal. A gente não vai fazer numa mesa oficial, porque o campeonato tá rolando. A gente não vai atrapalhar o andamento da competição. Mas vamos pegar algumas técnicas, até o pessoal que quiser começar a praticar, ir lá na Praça Paradesportiva todas as quarta-feiras, já saber alguns macetinhos. Vamos lá, qual que é o primeiro passo, qual que pode ser a primeira dica? Ó, é o seguinte, geralmente a gente inicia uma aula de luta de braço mostrando posicionamento de mesa. É claro que lá nós vamos estar em pé, tá? Uma mesa oficial, como vocês viram.
Nós vamos estar em pé um paralelo com o outro e nós vamos fazer o posicionamento de mão. Lembra que eu falei que a importância era a mão? Aqui tá, ó. Então nós temos aqui um posicionamento de mão. Fecha as mãos. O punho, a gente sempre diz que o punho tem que estar bem firme e reto. Atenção. A fala é atenção já. Então nós estamos com o ombro aqui, os dois paralelos, bem encostado na mesa. Nós temos o pino para ficar segurando. Aí, atenção já. Existem várias técnicas. Você pode usar o peso do teu corpo. Você pode entortar o seu punho para cá dessa forma, assim como eu estou fazendo com o punho. Você pode fazer esse movimento. E prestem atenção, hein, gente. Não é nada empurrar para lá. É sempre trazer para cá, ó. Então é trazer para diagonal. Ou então a gente pode jogar aqui em cima também, ó. E puxar o braço do adversário por cima aqui. Ou seja, isso é uma situação bem básica. É o início que a gente já começa a mostrar algumas técnicas para o pessoal. Ô, Fabinho, mas lá para a parte final a gente vai com a técnica do Falcão para na hora do vamos ver, virar o bonezinho e dar uma de Falcão? Ah, aí vira um caminhão, né? Uma máquina e derruba todo mundo. Valeu, valeu, Fabinho. Um abraço. Valeu, eu que agradeço. Obrigadão. É isso aí, matéria lembra do Falcão? muito legal Da luta de braço. Você lembra do Falcão? Não. Ô, louco, Fran. Você não assistiu a sessão da tarde, pelo amor de Deus, Fran. Eu não Como lembro. assim? Ô, Lanza. Como assim? Você não assistiu a sessão da tarde? Não, só vi você sofrendo ali. Gente, como o Lanza ainda sofrendo, vocês não perceberam? Não. Eu falei assim, Essa parte como é pula. que é? Essa parte pula. Ainda bem que eu Você não chutou o cara e falou que tá doendo. Ainda bem que eu coloquei o bonezinho ali na hora pra fazer a graça do Falcão. Foi? Foi bom porque também deu uma escondida um pouco no rostinho. No Lanzoni tá. O Fabinho não tem noção um pouco da força, né? Foi? É, ele fica lá, não, aqui, pá, não sei o que tem. Aí começa. Rapaz do céu. Chuta o cara, Lanzoni. Mas evento muito bacana, viu, gente? Muito legal mesmo. Parabéns a vocês, realizadores. Mandar um abraço pro Fábio Manfrinato, pra toda a galera que lá na Praça Parada Esportiva acaba praticando a luta de braço. É isso aí, vamos falar um pouquinho de vôlei. Vôlei se reforçando. Chegou mais 2 meninas aí. Vamos lá, semana o SESI Voleibol acabou anunciando 2 jogadoras. Eu vou começar falando pela jogadora que anunciou na semana passada, no início da semana passada, Edinara Oposta, que também pode jogar de ponteira. Me surpreendeu a contratação da Edinara. Era uma jogadora que a gente sabia que tinha negociações sim, mas analisando o mercado, eu confesso que eu esperava que a gente fosse com um nível um pouquinho abaixo para a reserva da Tiffany, em tese. A Edinara pode jogar também como ponteira de força, ponteira de finalização. Mas você contratou a Palácio, você não vai contratar a Palácio para ser reserva. Então, em tese, hoje a Edinara é reserva da Tiffany. Isso me faz pensar, quando você faz um investimento desse na Edinara para ser reserva da Tiffany, você tem 2 opções. Primeiro, você estava com uma grana sobrando, pintou a oportunidade de mercado, vamos fazer essa contratação. É uma chance. Porque a Edinara ia ser peça importante da equipe do Zé Roberto Guimarães. É bom a gente lembrar isso, frisar isso. Ponto. É uma das primeiras opções. A segunda opção, e que eu preciso colocar aqui, que me veio à cabeça, e eu não sei qual foi o caminho que a diretoria do voleibol fez, fala-se muito nos bastidores numa provável retirada da licença da Tiffany jogar. Aí faz mais sentido a contratação da Edinara, porque a gente trouxe, olhando no mercado, a melhor aposta que tinha disponível. Então, assim, é uma contratação que ela é boa, porque o nível da jogadora da Edinara já é um nível interessantíssimo. E acaba se tornando uma contratação melhor ainda, porque você vê Bauru já se preparando caso a Tiffany seja impedida de jogar. E vamos combinar, até pelas últimas ações pessoais da Tiffany, eu não sei nem se a Tiffany pessoalmente vai querer jogar.
que a Tiffany se filiou a um partido político, se filiou ao MDB, que é ligado ao SESI, não vamos esconder isso, e pode concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa, uma vaga na Câmara Federal. Não tem essa certeza ainda. Então, assim, Bauru, pelo menos tecnicamente falando, se preparou já com um baita step, um baita backup para Tiffany. Edinara, no mercado que tinha disponível, era a melhor jogadora. Tinha um acerto com o Barueri? Tinha. Só que o Barueri está sofrendo muito com isso. Várias jogadoras que tinham um acerto com o Barueri, o pessoal está atravessando. O Barueri está muito complicado a situação financeira. A Rinodê falou que vai patrocinar, mas não deu todas as garantias. O Zé Roberto está com mãos amarradas para fazer os investimentos. Quem mais? Temos mais novidades aí, né? Vamos lá, vamos para a ponteira, Marquinhos? Vamos para a ponteira, produção, para a gente mostrar a Vanessa, que foi anunciada hoje lá atrás. O Adriano, inclusive, deu entrevista para a gente falando que a Vanessa estava contratada, mas ela foi anunciada apenas hoje. Vanessa Jenk, ponteira passadora, que tinha um namoro antigo com o Bauru. Por pelo menos 2 vezes o Bauru tentou contratá-la, não conseguiu. Na última temporada ficou muito perto, ela acabou optando por ficar no Pinheiros. Só que aí essa temporada ela teve um problema seríssimo com o Paulo de Tarso. Logo, se não me engano, foi depois do jogo, inclusive aqui na panela de pressão, ela não jogou mais pelo Pinheiros. Foi no Paulista e depois disso ela não jogou mais para a equipe do Pinheiros. Então volta para tentar retomar a carreira aqui em Bauru. Boa contratação, mas eu ainda acho que a gente precisa de mais uma ponteira passadora. Não para o Paulista agora, mas principalmente para a Superliga. Se o objetivo é de fato ser uma terceira força, brigar só atrás dos mineiros que estão vindo muito forte, o Minas e o Praia Clube, eu acho que a gente vai precisar contratar uma estrangeira ponteira passadora. É para se aguardar, vamos verificar como que a Gabi Cândido e a Vanessa Jenk, ao lado da Gleice, que vem da base, vão suprir a equipe profissional no Campeonato Paulista. E a Palácios, que é a ponteira de força. A Edinara também pode jogar nessa posição, mas a Palácios é com certeza a principal ponteira de força da equipe do SESI Voleibol 1. A gente contratou a cubana, ela teve números fantásticos na última Superliga. Para mim foi uma das melhores renovações da equipe. Vamos para outra posição, Fran? Vamos. Vamos para qual? Para o meio de rede, o Bauru já tem anunciado a contratação da Andressa, a contratação da Valquíria. A Sara Ellen assinou no dia 1º, assinou junto com a Edinara, só que ainda não foi anunciada a contratação dela. E então por isso que a gente não colocou nessa tela. E você lembra que eu tinha falado que o Bauru tinha acertado com a Juscelie? Que tinha acerto com o Barueri, aí o Bauru atravessou, fez o acerto com a Juscelie. Aí algumas coisas começam a pipocar. O que parece é que a Bia, que estava tudo certo com o Osasco, acabou melando um pouco a negociação. O Osasco ficou, vamos renovar, vamos. Tá nessa indefinição. E a Juscelie acabou se aproveitando disso, não queria sair do Rio de Janeiro. Então acabou acertando a renovação e já acertou com a diretoria. Se ela precisar ficar na reserva, ela vai ficar. Então por isso a Juscelie fica no Rio. O Bauru está correndo atrás então de mais uma central, além da Sara Ellen, que como eu já falei, já está assinada com o Bauru, mas não foi anunciada ainda. É isso aí, gente. A gente vai trazendo mais novidades sobre o vôlei Bauru, sobre o Noroeste também. E amanhã tem jogo 3 do Paulistano e Bauru Basquete. E jogo 4 aqui no Ginásio Panela de Pressão. Sexta ou sábado? Sexta, já está definido. Sexta-feira, então, tem nosso pré-jogo, nosso pós-jogo. Você fica com a gente, beleza? Até mais, gente. Tchau. Tchau, tchau.